O importante é o seguinte, a gente aqui está usando uma tecnologia de conference call para fazer o contato dos participantes do grupo e dentro desse trabalho, desse contato com os participantes, estruturar os vídeos gravados para que a gente possa montar o nosso vídeo de apresentação do trabalho, né? Nossa proposta de projeto é a gente explorar o que seria Big Data e Small Data e como isso pode afetar aquelas empresas que são focadas na sustentabilidade, certo? Os pilares da Revolução 4.0 seria aquela gama de ideias, né? Que é a conectividade, a internet das coisas, informações na nuvem e etc. Para contextualizar esse trabalho, a gente fez uma análise do processo das revoluções industriais pelo tempo. A primeira revolução industrial, que pode ser considerada como a escravidão moderna, né, pois trouxe com elas grandes problemas sociais, mas o gerenciamento de recursos e a inserção de tecnologia política aplicada fez com que a primeira revolução trouxesse o avanço para a sociedade humana de forma nunca antes vista no mundo. Já por volta de 1890, perdurando até 1950, a segunda revolução teve início. Uma das imagens mais simbólicas, que são as linhas de montagem com Henry Ford. Essa linha de montagem revolucionou o mundo, tornando a produção muito mais barata, rápida e eficiente, sendo possível produzir mais com foco e especificidades, com muito menos desperdício e força de trabalho. Neste movimento, a energia elétrica tornou predominante nas indústrias, possibilitando a criação de novos produtos e tecnologias. Em 1950 a 1970 surgiu o termo Terceira Revolução Industrial, período em que surgiram os primeiros computadores voltados para a indústria, gerando automação e melhor controle dos processos. Também surgiram estudos relacionados ao bem-estar dentro de ambiente de trabalho e a sua eficiência em prol da melhor qualidade de vida e rendimento de mão de obra. Hoje em dia, as informações são necessárias para todo tipo de empresa. Então, a Big Data está sendo utilizada cada vez mais para que as empresas consigam ter uma competitividade melhor. Porque elas analisando as informações de uma maneira correta, e isso o Big Data disponibiliza, elas conseguem atingir melhor o mercado que ela quer, tendo um custo menor. Ela tem todas as análises, ela consegue, com uma ferramenta, até a gente pode falar simples, bastante retorno em cima do que ela está investindo para montar esse Big Data, né? E hoje isso é muito importante, porque você cada vez mais tem que ter decisões rápidas. E o Big Data vai te dar essas oportunidades de decidir rapidamente, né, e estar atuando melhor aí no mercado. Small Data é um tipo de informação que você não consegue mensurar, não consegue coletar, porque ela é muito pequena. Small Data nada mais é do que pequenas informações. Big Data nada mais é do que grandes volumes de informações. É aquela quantidade de informação que é coletada de todo tipo imaginável, seja por imagens, vídeos, áudios, informação digitada, gravada, todo tipo de informação que você consegue coletar e armazenar, certo? A metodologia, nossos materiais, foi que a gente, além da revisão literária, a gente utilizou também muito network com empresários, com CEOs de empresas, e o principal, a gente usou o Google Formulários para gerar o questionários que serviu como base para a gente coletar as informações estatísticas. Dos dados coletados no IBGE e Sebrae, e principalmente no Sebrae, que a gente teve uma noção bem ampla de como está o cenário das empresas. Uhum. O trabalho é o uso de ferramentas de Big Data, Small Data, no aumento da competitividade de pequenas e médias empresas. Foi feito um grande estudo relativo ao mercado brasileiro, especificamente paulista, com relação
a como que essas empresas trabalham os dados recebidos, inclusive dados que não são mensuráveis em grandes pacotes. E a questão de como esses dados recebidos são trabalhados para poder fazer o processo de competitividade estratégica dentro das empresas de uma maneira efetiva. O importante é frisar que as pequenas empresas, pequenas, micro e médias empresas brasileiras, respondem por 52% da empregabilidade do país, diretamente por 27% do PIB, e especificamente nesse trabalho foi usado as empresas sustentáveis, as empresas verdes, porque essas foram um foco de ação para poder somar outro parâmetro, que é exatamente a questão de utilização da responsabilidade socioambiental no processo de gestão empresarial de uma maneira mais clara e definitiva. Elas têm hoje um trabalho que responde já por 3% do PIB nacional e tem uma tendência de crescimento bastante acelerada. Apesar de a gente ter tido essa questão toda de coronavírus no meio do caminho, a gente conseguiu soltar os trabalhos por Google Formulários, os formulários Google que são online, e pegamos um grupo relativamente pequeno, mas representativo de empresários, pegamos 30 questionários. Esses 30 questionários, depois foi feito o espelhamento com os resultados da pesquisa com mais de 2.920 empresários que a Sebrae fez, e os resultados foram muito equivalentes na questão de como se utiliza essas ferramentas de maneira direta dentro do processo administrativo ou estratégico das empresas de pequeno e médio porte para poder mantê-las vivas, né? Porque, infelizmente, quase 80% das empresas brasileiras de pequeno e médio porte fecham as portas já no primeiro ano, e às vezes esses índices a mais de 90% no segundo ano. A empregabilidade brasileira depende em grande parte, inclusive na parte formal, quer dizer, são empresas com carteira assinada dessas empresas de pequeno porte. O conceito aqui é coletar esses dados, procurar saber como essas pequenas empresas utilizam tais dados, que seria Big Data e Small Data, e como elas fazem, se elas têm conhecimento, se elas utilizam esses dados para poder criar alguma competitividade perante os concorrentes, e ver os conceitos e a base que elas utilizam para isso. Um autor assim, que eu acho que considerável, que ajudou bastante a gente desenvolver esse trabalho, foi o Martins, com a sua obra Small Data, com poucas pistas indicam grandes tendências. Eu percebi muito a questão do Michael Porter com relação à parte da vantagem competitiva das empresas, na leitura básica. Bacana. Eu percebi que, na prática, a gente acabou fazendo uma análise estrutural de todas as revoluções, então a gente acabou indo lá para Adam Smith, pegamos toda a parte até de Karl Marx com relação ao comparativo relativo ao grande problema que ocorreu, principalmente na primeira revolução, quando os empregados acabaram saindo das suas funções artesanais, onde eles tinham autonomia, e se transformando em empregados dentro de um sistema fabril, operários. Na prática, com a segunda revolução, que foi a indução das linhas de produção, das linhas de montagem, principalmente do Fordismo, com a leitura de Taylor, etc., a gente percebeu que com a energia elétrica vindo e ajudando a montar toda essa parte sequencial, na verdade, os processos fabris e a percepção dos operários não mudou muito. Isso só foi começar a ser alterado a partir da década de 50 e 70 do século XX, onde você começou a ter a introdução de uma automatização dos sistemas, ao mesmo tempo de que começou a se discutir um pouco a qualidade de vida dos participantes dos processos. Então, esse movimento todo contínuo é muito interessante ser percebido, porque a gente vem para uma quarta revolução, que é a Industrial 4.0, onde a interação do usuário, do cliente final, do consumidor, acaba sendo o fator mais importante, porque as empresas ou elas se adaptam ou elas morrem. Então, isso é muito importante. A gente vê uma migração efetiva de valorização do consumidor, de valorização
da ponta final, e um estreitamento, um achatamento das áreas centrais. As áreas centrais que eu estou comentando é o seguinte: você tem a indústria produtora, o consumidor final na outra ponta, e no meio o distribuidor e o revendedor comerciante, que, se bobear, ele perde sua função, porque o consumidor hoje consegue falar direto com a fábrica, fazer a compra online, ele vai receber seu produto, uma logística já integrada, de uma maneira muito simplificada. E o questionamento que ele faz, inclusive, gerando, sob demanda, uma personalização de produto de maneira direta, modifica totalmente o sistema de setup de máquina, de controle, de arranjo produtivo, que é muito interessante. Ela trouxe a parte de você ter uma experiência de compra. Passou de uma coisa você dar o dinheiro e receber um produto, para você ter uma experiência de compra e uma experiência de pós-compra. O processo do coronavírus, especificamente no momento exato que a gente vive, exatamente, vai trazer, inclusive, uma coisa que a gente acabou não citando, mas é importante pensar agora, que é da destruição criativa focada no seguinte: a gente vai ter que remodelar os processos, vamos tirar um pouco a dependência do sistema fabril chinês, vamos começar a ter um protecionismo interno de novo, ou seja, a gente vai começar a usar as indústrias, vão começar a gerar emprego, sim, porque a gente percebeu que vai acontecer, que não adianta tapar o sol com a peneira, de a gente ter outros tipos de vírus entrando aí, gerando outros tipos de situação de quarentena como nós estamos vivendo, já que isso provavelmente seja a nossa realidade daqui a 5, 10 anos novamente, a gente vai ter que ter sistemas internos aqui de produção que não dependam de outros países. Isso é bacana, porque pega todo o processo histórico, né? E dentro desses 3 processos das revoluções industriais, a gente dá as bases para a Revolução Industrial 4.0, que é o foco do nosso trabalho na relação de análise dos dados para melhoria da gestão e estratégia empresarial.